Solos Christus, Solos Christus. Esse mês, para você que não está acompanhando, nós estamos falando sobre os temas centrais da Reforma Protestante. Esse ano nós comemoramos 500 anos de Reforma Protestante. E como o Rogério bem disse no início, essa comemoração não é muito essa ideia de estar estagnado no passado e olhando para a Reforma como se ela fosse um monumento, algo parado, estático. Muito pelo contrário. O comemorar os 500 anos de Reforma é revivenciar esse movimento. Reforma Protestante, a Reforma é um movimento que continua, começou ontem e continua até hoje. Então é essa ideia de comemorar e reviver e relembrar quais são as bases, as origens desse movimento. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Atos, no capítulo 5, Atos capítulo 4, versículo 5 ao versículo 12. Atos, capítulo 4, versículo 5 ao versículo 12. Vou ler apenas o versículo 12, contudo nossa pregação vai permear todo esse contexto. O versículo 12 diz assim: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Mais uma vez, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Feche seus olhos. Vamos fazer mais uma oração a Deus. Amado Pai, amado Senhor, nós estamos essa noite aqui. E como foi cantado, Deus, nessa noite nós queremos vivenciar, Pai, essa realidade, Pai, cristocêntrica, Deus. Que o Senhor seja o centro, Pai, de nossa existência, Deus. E em Cristo Jesus, Pai, fale ao nosso coração. Em Cristo Jesus, Pai, que as escamas dos nossos olhos possam cair, Deus. Para que possamos, Pai, contemplar as maravilhas da Tua palavra, Deus. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém, Deus. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Apenas com esse versículo seria suficiente para nutrir nossa alma nessa noite, e nós poderíamos sair daqui agora. Apenas esse versículo, versículo 12, seria suficiente para edificar a nossa vida. Apenas esse versículo aqui seria suficiente para tirar todas as escamas heréticas, todos os erros que nós vamos aderindo com o tempo. Apenas esse verso, apenas a palavra de Deus lida aqui, tem o poder de transformar as vidas. Apenas esse texto lido e compreendido pelo Espírito Santo consegue dar a nós sentido para a nossa vida. Apenas esse texto. Esse texto, possivelmente, segundo alguns teólogos, esse texto é o texto central de todo o Evangelho. Ele basicamente expressa qual é o conteúdo central de todo o Evangelho, de todo o Novo Testamento. Quando nós olhamos para o nosso contexto, para os dias de hoje, nós ficamos tristes. Por quê? Porque todas as religiões, ou os movimentos ditos cristãos, eles carregam a seguinte filosofia: para a salvação, é necessário passar ou entender a seguinte estrutura: Jesus mais algo que é igual salvação. Todas as outras religiões, todos os outros cristianismos deturpados pregam essa forma de salvação. Para ser salvo é necessário Jesus mais algo, e isso dá o quê? Dá em salvação. Isso é triste observar, porque nós não vemos hoje as pessoas confiando em Jesus e apenas Jesus. Sempre é necessário algo a mais. Eu tenho Jesus sim, mas eu preciso ser religioso. Eu tenho Jesus sim, mas eu preciso fazer minhas boas obras. Eu tenho Jesus sim, mas eu preciso ser dedicado à minha vida espiritual, caso contrário, eu não sou salvo. Eu tenho Jesus sim, mas eu preciso ir para a igreja, domingo após domingo, dia após dia, noite após noite, eu preciso estar ali naquele contexto. Caso contrário, não sou salvo. Eu tenho Jesus sim, mas preciso de algo a mais. Logo, se eu cumpro com isso, se eu tenho isso, se eu vivo essa estrutura, eu tenho salvação. Isso é triste porque não é isso que a Bíblia fala. É triste porque as ditas cristãs pregam essa doutrina, mas não é isso que a Bíblia me ensina. A Bíblia me ensina totalmente o oposto a isso.
Quando nós vamos para o século XVI, ali, no momento da Reforma Protestante, um pouco antes de Lutero pregar as 95 teses na porta daquela catedral, acontece que era conhecido de todo o povo alemão um homem chamado João Tetzel. João Tetzel, ele andava por toda a Alemanha e ele pregava e ele ensinava que quando um cristão aderia ou comprava algum item religioso, alguma coisa, alguma relíquia santa, uma cruz de Cristo, um pedaço da roupa não sei de quem, quando alguém adquiria alguma relíquia, aquela pessoa poderia adquirir uma entrada no céu. Tetzel, ele era tão baixo em sua maneira de falar da palavra de Deus, tão ganancioso, que ele chegava a dizer que aquilo que ele vendia dava mais pureza que o próprio batismo. Ele era tão baixo naquilo que ele ensinava, que ele dizia que aquilo que ele vendia era mais puro e purificava o crente muito mais que a própria cruz de Cristo. Ele era tão baixo ao ponto de dizer que, uma vez comprando a cruz que ele vendia, a pessoa, ela tinha uma pureza tamanha e muito maior que o próprio Adão antes do pecado. Tetzel, ele era tão baixo naquilo que ele falava, que ele ensinava que quando alguém pegava uma moeda e colocava aquela moeda no gasofilácio da igreja, no cofre da igreja, aquela pessoa, ao som da moeda caindo no gasofilácio, uma pessoa que estava no purgatório, logo saía do purgatório. Martinho Lutero, conhecendo essa heresia, Martinho Lutero, diante de tudo isso, de toda essa afronta contra a palavra de Deus, de todo esse erro que estava sendo pregado e ensinado, e as pessoas estavam cada vez mais caindo diante disso, Martinho Lutero, então, escreve as 95 teses, contra todo esse tipo de heresia, contra todo esse tipo de erro que havia até então na igreja. Pois bem, não vamos ler as 95 teses, mas a tese de número 27, Martinho Lutero, confrontando diretamente Tetzel, e também o Papa da época, ele diz: pregam futilidades humanas. Quantos alegam que no momento em que a moeda soa ao cair na caixa, a alma se vai do purgatório? E ele não só diz isso na tese 27, como ele completa na tese 28, dizendo: certo é que no momento em que a moeda soa na caixa, vem o lucro e o amor ao dinheiro. É isso que acontece. É pura mentira aquilo que eles nos ensinam, que ao som da moeda caindo na caixa, alguma pessoa é livre, alguma pessoa é purificada no purgatório. Isso é mentira. O mais que pode acontecer é que eles sim, estão ficando ricos. Ninguém está sendo livre de nada, mas eles estão ficando ricos. E o amor ao dinheiro está cada vez mais crescendo no coração deles. Era esse o resumo de toda obra circunstancial na vida de Lutero. Foi então onde o movimento reformado surge com algumas teses teológicas, algumas teses formadas e baseadas na palavra de Deus. E uma das teses que nós vamos falar hoje é sobre os solos Cristos. Somente por Cristo existe salvação. Cristo e nada mais. Cristo e não há algo a mais. Somente em Cristo. Será que é difícil de nós entendermos isso? Será que é difícil de nós entendermos que a palavra do Senhor nos mostra que somente Cristo pode nos dar a salvação? Parece ser difícil. Parece ser difícil porque no contexto atual não estamos tão diferentes da época de Lutero. No contexto atual não estamos tão distantes daquilo que Lutero condenava. Muitas vezes a nossa fé é baseada nessa expressão: Cristo mais algo, logo tenho salvação. O texto que nós lemos em Atos, capítulo 4, versículo 12. O versículo 12, ele é parte da pregação de Pedro. Pedro estava pregando para muitas pessoas ali ouvir, a respeito de que Cristo é o Senhor, Cristo é o Salvador. Contudo, é necessário entender todo o contexto, onde está inserida essa mensagem. Tudo começa no capítulo 3. No capítulo 3, Pedro e João estão indo ao templo, e na caminhada eles encontram com um homem coxo, paralítico, que há muito não podia andar. Segundo o texto, o relato bíblico, basicamente 40 anos aquele homem não podia andar. Pedro e João
olha para aquele homem e fala: nós não temos nada, mas em nome de Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Aquele milagre foi tamanho que aquele homem se levantou. E naquele dia, depois da pregação de Pedro, acontece que 5.000 homens se converteram ao Senhor. Os inimigos do Evangelho, saduceus, fariseus, mestres da lei, ficaram revoltados com aquilo. Pegaram Pedro, João, colocaram na prisão. Colocando na prisão, isso já era noite, no outro dia eles soltaram. Para quê? Soltaram para fazer um inquérito contra João e Pedro. Estavam então Pedro e João diante agora do Sinédrio, olhando para aqueles homens. E o texto no capítulo 4 começa a relatar para a gente, no versículo 6, quais são os nomes desses homens. Mostra que estava lá o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e outros que eram da linhagem dos sacerdotes. Homens que conheciam a palavra de Deus. Pedro e João começam então a ensinar para esses homens, a se defender diante desses homens. E Pedro especificamente começa a falar sobre Cristo. Vocês querem saber de fato quem foi que curou esse homem? Vocês querem saber de fato quem foi que libertou esse homem aí? Foi Cristo. Foi Cristo que libertou. E é interessante observar que a estrutura da pregação de Pedro perpassa pela cura que Cristo efetuou sobre o homem, mas vai no foco central da mensagem do Evangelho, que é a salvação efetuada por Cristo Jesus. E até que nós entendemos uma coisa: aquilo que Cristo faz, aquilo que Cristo vai fazer em minha vida, não se restringe à cura, não se restringe em me fazer uma pessoa feliz. O Evangelho que é pregado por aí, aceite Cristo e seja feliz, é mentira e é barato. O Evangelho vivo é o do Cristo que vem e salva. Cristo não veio somente para curar, e Pedro está mostrando isso em sua pregação. Pedro está falando: vocês querem saber aquele que curou? Pois bem, vou mostrar aquele que curou e veio trazer muito mais que o homem não merecia. Vou mostrar para vocês sobre um Cristo que cura o homem e um Cristo que salva o homem, um Cristo que dá aquilo que o homem precisa circunstancialmente, temporalmente, e Cristo que oferece ao homem aquilo que ele precisa eternamente, salvação. Irmãos, a mensagem de Pedro é uma mensagem poderosa, uma mensagem poderosa que confronta todo o sistema criado pelos homens. E Pedro, então, no versículo 12, ele apresenta para nós a salvação em Cristo. E é sobre esse tema que nós vamos tratar nessa noite: salvação em Cristo. Quais são as características da salvação em Cristo? E nesse versículo nós observamos duas características. A primeira característica da salvação em Cristo é que ela possui caráter singular. A salvação em Cristo, ela é singular. A salvação em Cristo, ela é única. Olha o que diz o versículo: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome. Não há salvação em nenhum outro. Salvação é singular. A salvação é a prerrogativa exclusiva de Cristo. Quando nós olhamos para o texto grego, a palavra outro, halos, significa que não existe outra pessoa do mesmo tipo, da mesma qualidade, da mesma essência como o nosso Senhor. Ele é único, Ele se faz único em toda a terra. Não existe outro da mesma substância, não existe outro que morreu, não existe outro que se entregou, não existe outro à semelhança dEle. Ele é único, não existe outro. E o texto continua a dizer para nós: abaixo do céu não há nenhum outro nome. Ou seja, aqui Pedro usa uma expressão idiomática do seu contexto, dizendo que em toda a terra, no caráter geográfico, no caráter temporal, não existirá uma pessoa pela qual nós podemos clamar e pedir por salvação. Em outras palavras, do começo da terra até o último dia da terra, não existirá uma pessoa. Em todas as partes do mundo, você pode procurar incansavelmente, e você não vai encontrar. Não existe outro em toda a face da terra, em toda a história, nós não vamos encontrar outro nome pelo qual sejamos salvos. Outro nome. Outro nome. A palavra nome aqui, ela soa de forma tão poderosa, porque nome é característica vital da pessoa. O nome de Cristo significa Iavé salva, ou Iavé é salvador. O nome de Cristo expressa aquilo que Ele é em essência. Deus, Cristo é Deus salvando o seu povo. O nome de Cristo, Ele enfatiza também a sua missão. Quando o anjo aparece para José, em Mateus capítulo 1, versículo 21, o anjo diz: dê a ele o nome de Jesus, porque Ele salvará o povo dos pecados deles.
Cristo, a missão de Cristo é ser o Salvador, libertar o seu povo do seu pecado, me libertar dos meus pecados. Esse é o Cristo, esse é o nome. E mais, em Hebreus capítulo 1, versículo 4, diz que Cristo tem um nome sobre todo nome, que nem os anjos o têm, e o nome dele é exaltado, santo e poderoso. E diz mais, Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 11, diz o seguinte: porque Deus o exaltou e lhe deu um nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Esse é o Cristo que eu confio. Esse é o Cristo que liberta o homem. A salvação em Cristo é única, é exclusiva, é singular. Não existe outro. Daí, nós ouvimos por aí, não, é possível sim. Cristo mais algo. Mentira do diabo. Mentira do diabo que quer enganar, que quer deturpar, que quer cegar as pessoas. Mentira. Quando nós olhamos para a história da Igreja Católica, nós ficamos tristes, por quê? Eles chegaram a afirmar que de fato é necessário algo a mais para ser salvo. E não estou dizendo isso como um mero espectador de quem já foi um dia católico, de quem já foi um dia em algumas missas. Estou dizendo isso com base em um dos textos deles. O Catecismo Católico diz assim, no parágrafo 816: só pela Igreja Católica de Deus, que é meio de salvação, é que se pode obter toda a plenitude dos meios de salvação. Somente por meio da Igreja Católica. Olha o que diz mais, 846, artigo 846. É por isso que não se podem salvar aqueles que, não ignorando que Deus, por Jesus Cristo, fundou a Igreja Católica como necessária, se recusam a entrar nela ou nela perseverar. Eles diziam então que, quer ser salvo? Eles dizem, seja parte dessa igreja, faça parte dessa igreja. Quer ser salvo? Faça parte dessa igreja e você tem um acesso ao céu. Só que, quando nós olhamos para o reduto dito protestante, ou que deveria ao menos ser, é triste ver isso, mas existe até uma anedota que corre por aí, dizendo que Jesus Cristo é o caminho e o de Macedo é o pedágio. Ou seja, se você quer ter acesso ao céu, você precisa passar por algumas igrejas por aí e dar praticamente toda a sua vida em dinheiro, para poder conquistar a salvação, para poder conquistar aquilo que é de Deus. Cristo é o meio. Daí nós esquecemos de textos básicos, como de João capítulo 14, no versículo 7, onde diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É mediante Cristo. Nós esquecemos também de textos de Colossenses 1, 13 a 14, que o Roger leu no começo, que diz: ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o qual temos a remissão, a redenção dos pecados. É nele, é por ele. Ele é a salvação. A salvação em Cristo, ela não possui apenas o caráter singular, ela também possui um caráter divino. Preste atenção. A salvação em Cristo possui um caráter divino. Olha o que o texto continua a dizer para todos nós. Dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Eu chamo sua atenção para o verbo dado aí. O verbo dado está no particípio passado, ou seja, foi algo que entregue, algo que não pode ser mudado, algo feito, completo, e não é possível adulteração alguma. Ou seja, aquilo que nós conhecemos como estrutura de salvação, nos foi revelada, nos foi dada, divinamente dada a nós. Em outras palavras, o homem não pode produzir uma espécie de salvação.
O homem não pode produzir uma forma que me faz alcançar a salvação. A salvação, ela foi dada aos homens, dada divinamente por Deus. Foi Deus quem planejou antes de tudo, foi Deus que executou, e é Deus quem aplica. A salvação é dada por Deus. A salvação, ela possui esse caráter divino. E mais, o texto vai dizer para nós que ele foi dado de forma divina. E antes disso, olha que interessante, o público de Jesus naquele momento eram os saduceus, eram os fariseus, homens que conheciam a palavra de Deus. E temos aqui também os sumos sacerdotes. Os sumos sacerdotes, eles tinham um dever, de acordo com o Antigo Testamento, de quê? De interceder pelo povo, de mostrar para o povo que, por meio dos sacrifícios que eles faziam, e esses sacrifícios faziam alusão ao Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, os sacerdotes tinham que fazer o sacrifício, e ao fazer o sacrifício, apontar para essa realidade futura de libertação de todo o povo. Pois bem, acontece que com o tempo, os sacerdotes começam a mudar algumas coisas. Por quê? Porque eles querem ganhar dinheiro em cima da fé alheia. Segundo Oséias capítulo 4, versículo 8, os sacerdotes começam a fazer com que o povo peque, porque à medida que o povo pecava, mais sacrifícios eles tinham, mais carnes eles obtinham e mais pele de animais para eles poderem vender. Virou um comércio, diferente dos dias de hoje. Virou um comércio. E acontece que durante o tempo, isso foi só degradando e piorando cada vez mais, ao ponto de que, na época de Jesus, quando todo o povo subia para Jerusalém, e eram muitas pessoas, e aquelas pessoas, para não ter os seus animais rejeitados pelo sumo sacerdote, ou pelo sacerdote, sabe que eles foram incentivados pelos próprios líderes religiosos? Eles foram incentivados o seguinte: olha, se algum sacerdote recusar o seu animal, certamente você terá dificuldade para vender seu animal depois. Você vai ficar no prejuízo. Faz o seguinte então, ao vir para o templo, ao vir para Jerusalém, traga o seu dinheiro, deposite seu dinheiro apenas. A pessoa ia para Jerusalém, levava o seu dinheiro. Alguns queriam de fato comprar o animal, matar e fazer o sacrifício, outros não. Davam todo o dinheiro para a igreja, para os sumos sacerdotes daquela época. E saíam de Jerusalém, desciam de Jerusalém, se sentindo justificados, porque pagaram pela salvação. O homem, de todas as eras, eles procuram construir formas de encontrar a sua própria salvação. Os homens em todas as eras, até mesmo aqueles que receberam a palavra de Deus, orientações sobre que um dia viria um sacrifício perfeito, todos eles procuram formas de se construir humanamente a salvação para o homem. Irmão, isso é tão triste, isso é tão invasivo. Por quê? Porque tira de Cristo a autonomia, tira de Cristo o propósito da vida dele. E é interessante observar o que o texto continua dizendo, porque o texto continua dizendo o seguinte: dado entre os homens, ou seja, o nome de Cristo Jesus, a salvação em Cristo Jesus, foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A palavra importa aqui, ela traz o sentido de que Cristo é a causa última, ou sem Ele não é possível salvação, ou Cristo é a causa necessária para que haja salvação. Se Cristo morreu pelos nossos pecados, logo seremos salvos. Se Cristo é a propiciação dos nossos pecados, logo seremos salvos. Se Cristo de fato agradou a Deus, logo agradaremos ao Senhor. Se Cristo apaziguou a ira de Deus, logo nós apaziguaremos também a ira desse Deus. Somente Cristo é a causa necessária da salvação. Importa que sejamos salvos, ou seja, em Cristo, por aquilo que Cristo fez, na pessoa de Cristo, não existe possibilidades. Cristo é Deus, a salvação é divina, é um construto divino, não faz parte da minha intelectualidade, não faz parte daquilo que os homens podem inventar. A salvação provém de Deus, é efetuada por Deus. E o texto diz: importa que sejamos salvos. Nós estamos aqui na passividade, nós não somos ativos nesse processo. É Ele que vem, é Ele que salva, é Ele que liberta, é Ele que nos garante a salvação. Só que nós vemos por aí homens criando formas e formas e formas de serem salvos, estruturas diversas dentro do cristianismo e fora do cristianismo, homens que procuram meios para serem salvos. A Bíblia me ensina o oposto.
A salvação não é um construto humano. A salvação vem de Deus. A salvação está no coração de Deus. Ele pensou, Ele planejou, Ele executou. Elisabeth Roudinesco, intelectual francesa, psiquiatra, psicanalista, e ela é biógrafa de Freud. Ela escreveu, melhor, numa conversa com um jornal, ela falou que o homem moderno, ele se descobriu como seu próprio herói. O homem pós-moderno se descobriu como seu próprio herói. Ela escreve isso baseado num dos livros de Freud, chamado A Civilização, o Mal-Estar da Civilização. Nesse livro, Freud ele faz uma análise da religião e como a religião afeta a sociedade, segundo a mentalidade dele. E nesse livro ele fala a seguinte frase: não existe uma regra de ouro que se aplique a todos. Todo homem tem que descobrir por si mesmo de que modo específico ele pode ser salvo. Todo homem tem que descobrir por si mesmo o modo pelo qual ele quer ser salvo. A cultura pós-moderna, ela prega isso. Existe uma salvação que é plural. Você descobre meios para ser salvo. Só que a salvação que eles pregam não é salvação do pecado, é a salvação da religião. Existe uma forma onde você vai se libertar desse ópio, daquilo que te oprime, a religião. É isso que a cultura pós-moderna prega. Contudo, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que o homem não pode ser herói de si mesmo. O homem não pode salvar a si mesmo. O homem não tem essa condição, não tem essa possibilidade, não existe. Somente em Cristo. A filosofia, a religião e outras formas de pensamento podem criar inúmeras formas para nós nos sentirmos hoje e agora homens bons, homens salvos, de ser justificados daquilo que nós pagamos. Contudo, simplesmente, nós não podemos pagar por aquilo que somente Cristo pôde. Somente o sangue do Cordeiro puro, imaculado, que pode nos garantir a salvação. Somente Deus pode nos garantir a salvação. Salvação não é um construto da minha cabeça, da minha humanidade. A salvação possui um caráter singular somente na pessoa de Cristo, e ela é divina. Ela é singular e ela é divina. Isso nos faz pensar que tudo aquilo que é ensinado nas religiões, até mesmo no cristianismo, muitas vezes é um Cristo fraco, um Cristo que não pode muito. Por quê? Eu preciso crer nele e em algo mais para assim obter salvação. O Cristo da Bíblia é um Cristo absoluto. O Cristo da Bíblia é um Cristo poderoso, porque somente nele, na pessoa dele, na obra dele nós somos salvos e em mais ninguém. Somente nele nós somos salvos. Solos Cristos. Essa era a mensagem da Reforma Protestante, e essa deve ser a mensagem que atualmente move o nosso coração. Certo homem estava já em um estado terminal, e esse homem fez muitas coisas ruins na vida, muitas coisas ruins. Contudo, esse homem ouviu desde pequeno quem era Deus, quem era Cristo. Esse homem sabia que Cristo era aquele que veio para libertar, aquele que veio para salvar. E ali então, deitado naquela cama, prestes a morrer, aquele homem começa a orar em alta voz para todo mundo que estava ao seu redor, dizendo: Deus, me perdoe, Deus, me ajude, Deus, salva minha alma, Deus, me liberta. E uma das pessoas que estavam ouvindo aquele homem dizia: você que fez tudo isso, crê mesmo que uma oração pode te salvar? Você que fez tudo isso na sua vida, você crê mesmo que uma oração pode te libertar? O homem disse: não, a oração não pode, mas o sangue de Cristo pode, e tem esse poder. E eu quero que você saia dessa noite aqui com essa certeza. A tua oração, a tua religiosidade nada pode, mas o Cristo, o Deus Todo-Poderoso, veio para te salvar, te libertar desse império das trevas e te trazer para o reino do Filho do seu amor. Você foi chamado para viver segundo a vontade de Deus e não segundo a inclinação deste mundo, sendo escravo do diabo, vivendo oprimido e opresso por essa tempestade de movimento desse mundo que nos impele a viver cada vez mais dependente de Cristo e algo mais. Não é isso. É Cristo e apenas Cristo. Que Deus nos abençoe. Que nossa alma possa ser impactada diariamente por Ele, hoje e para sempre. Vamos orar? Deus, em Cristo Jesus, nós nos colocamos, Pai, diante do Senhor.
E muitas vezes, Pai, nós nos encontramos, Pai, como vários homens da história, querendo, Pai, criar um sistema de salvação. Cristo é algo mais, mas não. Nós nessa noite declaramos, Pai, e queremos, Pai, voltar atrás e dizer: somente Cristo, somente em Cristo nós temos a salvação. E somente em Cristo, Pai, nós queremos, Pai, manter e basear a nossa fé, somente olhando para o Senhor. Essa é a nossa oração, este é o nosso pedido, diante do nosso único e suficiente, em nome do nosso único e suficiente Salvador, Jesus. Amém.